Era uma vez, em uma pequena vila cercada por florestas densas, existia a lenda assustadora da menina do banheiro. A história remonta a séculos, quando uma jovem chamada Elisa desapareceu misteriosamente de sua casa. A vila ficou horrorizada com o ocorrido, e, à medida que o tempo passava, a história da menina desaparecida se transformou em uma lenda sombria e aterradora. Conta-se que Elisa foi vista pela última vez no antigo banheiro abandonado, localizado nos arredores da vila. Dizem que ela foi arrastada para dentro do espelho pelo próprio reflexo, desaparecendo sem deixar vestígios. Desde então, era dito que quem ousasse chamar seu nome diante do espelho do banheiro à meia-noite teria sua alma levada pela menina do banheiro. Muitos moradores da vila zombavam da lenda, considerando-a apenas uma fábula inventada para entreter as crianças e assustar os mais crédulos. No entanto, havia rumores perturbadores de pessoas que afirmavam ter visto o rosto pálido de Elisa refletido no espelho do banheiro, olhos vazios e sombrios cheios de melancolia e dor. Aos poucos, a vila passou a evitar o banheiro abandonado, mas a história da menina do banheiro persistiu, passando de geração em geração como um aviso sombrio para manter os curiosos à distância. No entanto, havia sempre aqueles que desejavam testar os limites do sobrenatural, e muitos jovens decidiram desafiar a lenda, buscando coragem nas sombras da noite para enfrentar o banheiro assombrado. Entre esses corajosos estava uma jovem chamada Sofia, que, desdenhando das histórias assustadoras da menina do banheiro, decidiu provar para si mesma que a lenda não passava de superstições tolas. Certa noite, após ouvir os sussurros sinistros sobre Elisa e seu destino sombrio, Sofia se comprometeu a enfrentar a menina do banheiro, decidida a enfrentar seus medos e dissipar os rumores de uma vez por todas. Na calada da noite, enquanto a lua pairava no céu, Sofia se dirigiu ao banheiro abandonado. Ela fitou o espelho antigo, sentindo o frio arrepiar sua espinha à medida que se preparava para pronunciar o nome de Elisa. Com coragem renovada, ela sussurrou o nome da suposta fantasma, repetindo-o várias vezes na esperança de desvendar o mistério por trás da lenda assustadora. No entanto, quando os ponteiros do relógio acertaram a meia-noite, a sala mergulhou na escuridão, e um frio intenso tomou conta do ambiente. Uma névoa sinistra começou a emergir do espelho, envolvendo Sofia com sua presença glacial. Ela se viu incapaz de se mover, petrificada pelo medo que se espalhava por suas entranhas. De repente, um eco fantasmagórico encheu o ar, preenchendo a sala com lamentos dolorosos e gemidos melancólicos. A névoa se dispersou, revelando a figura pálida de uma garota jovem com cabelos enredados e olhos vazios, refletida no espelho diante de Sofia. Era a menina do banheiro, manifestando-se diante dela, silenciosa e ameaçadora. Sofia tentou gritar, mas sua voz se perdeu no silêncio gelado que pairava no ar. Ela se viu presa em um pesadelo vivo, incapaz de escapar da presença sombria que a envolvia. A menina do banheiro começou a se aproximar, alterando a realidade à sua volta conforme se deslocava em direção a Sofia. Em um misto de terror e desespero, Sofia fechou os olhos, implorando a si mesma para acordar desse pesadelo sombrio. No entanto, quando finalmente abriu os olhos, encontrou-se de pé diante do espelho, encarando seu próprio reflexo. A sala estava silenciosa e vazia, sem qualquer sinal da menina do banheiro. Tremendo, Sofia correu para fora do banheiro abandonado, sua mente atormentada pelas visões sombrias que acabará de presenciar. Ela se viu assombrada pelo encontro aterrorizante com a menina do banheiro, incapaz de distinguir a linha entre a realidade e a sobrenaturalidade. A lenda havia se enraizado em sua mente, transformando-se em um pesadelo do qual não conseguia se libertar. A vila ficou em silêncio sobre a experiência de Sofia, temendo o poder assustador da lenda que se tornará realidade. A história da menina do banheiro se espalhou ainda mais, alimentando os temores e a paranoia entre os moradores, que agora evitavam o banheiro abandonado a todo custo. A lenda se fortalecera, tornando-se uma força assustadora que envolvia a vila em um clima perpétuo de medo e mistério. E assim, a menina do banheiro continuou a assombrar a vila, perpetuando o terror que a rodeava e ecoando a advertência sinistra que se espalhou por gerações. Assombrada pelas memórias da terrível aparição, Sofia não conseguia escapar do pavor que a consumia dia e noite.
As sombras sinistras da menina do banheiro pareciam persegui-la a cada esquina, e a atmosfera da vila tornou-se densa de medo e desconfiança. Os moradores evitavam olhar nos olhos uns dos outros, com a suspeita pairando no ar como uma névoa sinistra. O antigo banheiro abandonado tornou-se um lugar de terror incontestável, com portas trancadas e janelas cobertas para evitar qualquer possibilidade de um encontro com a entidade maligna. À medida que o medo se espalhava, rumores sombrios sobre eventos misteriosos na vila começaram a se propagar. Sons estranhos ecoavam pelas ruas desertas à noite, sombras se moviam nas paredes das casas, e os moradores relatavam encontros perturbadores com uma presença que os deixava congelados de terror. A lenda da menina do banheiro havia evoluído para algo mais do que uma simples história assustadora. Agora era uma força sombria que moldava a realidade da vila, moldando e distorcendo as mentes dos habitantes. Sofia, consumida pela culpa e pelo medo, sentia-se como se carregasse um fardo insuperável. Ela buscava respostas para o que testemunhara naquele banheiro abandonado, ansiando por libertar a vila do domínio opressor da entidade sobrenatural. Decidida a enfrentar a ameaça, embarcou em uma jornada para desvendar a origem da lenda e encontrar uma maneira de quebrar o poder sinistro que havia se apoderado da vila. Com coragem renovada, Sofia começou a investigar os arquivos antigos da vila, procurando pistas sobre o passado sombrio que alimentava a lenda da menina do banheiro. Ela descobriu relatos de estranhos acontecimentos que remontavam a séculos atrás, incluindo desaparecimentos inexplicáveis e tragédias inexplicáveis que assolaram gerações passadas. As histórias revelavam um padrão perturbador de eventos sobrenaturais que se manifestavam sempre que o banheiro abandonado surgia no centro das narrativas. Determinada a desvendar a verdade por trás da entidade aterrorizante, Sofia mergulhou ainda mais fundo na história da vila, procurando por testemunhas e registros que pudessem lançar luz sobre a misteriosa lenda. Foi durante esse processo de investigação que ela descobriu segredos sombrios que haviam sido guardados por gerações. A verdade chocante que emergiu era mais perturbadora do que qualquer um poderia ter imaginado. Descobriu-se que o terreno onde a vila estava construída era, na verdade, um antigo local de sacrifícios de uma seita sinistra que praticava rituais macabros para invocar entidades do além. O banheiro abandonado era o epicentro desses rituais obscuros, e a menina do banheiro era a manifestação das almas atormentadas pelas práticas malignas. O poder da entidade havia se fortalecido com o passar dos séculos, aprisionando a vila em um ciclo interminável de terror e desespero. Armada com esse conhecimento aterrorizante, Sofia percebeu que ela era a única esperança da vila. Determinada a desafiar a entidade maligna, ela se preparou para um confronto final que decidiria o destino da vila e de sua própria sanidade. Com coragem e determinação, ela se dirigiu ao banheiro abandonado, onde confrontou a presença sinistra que assombrava a vila. Em um confronto épico de força de vontade e coragem, Sofia conseguiu desvendar a origem da entidade e revelar a verdade por trás da lenda aterrorizante. Com uma mistura de compaixão e determinação, ela libertou as almas presas e quebrou o ciclo de terror que havia atormentado a vila por séculos. À medida que a luz do amanhecer rompia as nuvens sombrias que pairavam sobre a vila, um sentimento de alívio e renovação se espalhou entre os moradores. A vila, finalmente liberta do domínio da menina do banheiro, pôde começar sua jornada de cura e renovação. Sofia, honrada por sua bravura e sacrifício, tornou-se uma lenda por direito próprio, lembrada como a heroína que desafiou o sobrenatural e libertou a vila do jugo do medo e da escuridão. A vila, agora livre para seguir em frente, ergueu-se de suas cinzas, abraçando a esperança e a promessa de um futuro mais luminoso. Assim, a lenda sinistra da menina do banheiro finalmente encontrou seu fim, e a vila encontrou sua redenção nas mãos destemidas de uma jovem determinada a desafiar o inimaginável. E embora a história pudesse continuar ecoando nos cantos escuros da memória da vila, uma nova narrativa de coragem e triunfo emergiu, lembrando a todos que, apesar das sombras do passado, a luz da esperança sempre prevalecerá. À medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas se transformavam em meses, a atmosfera da vila começou a se metamorfosear, resplandecendo com uma aura de renovação e otimismo. Sofia, agora venerada como a salvadora da vila, estava envolta em um manto de admiração e gratidão, tornando-se um símbolo de coragem e perseverança para todos os habitantes.
A vila, outrora eclipsada pelo medo e pela opressão, florescia com as sementes do renascimento e da esperança. Os sorrisos que haviam sido rarefeitos por tanto tempo começaram a se multiplicar, e as crianças, antes atormentadas pelo pavor da menina do banheiro, podiam ser ouvidas rindo e brincando pelas ruas. Uma atmosfera de calma e tranquilidade substituiu a tensão e a ansiedade que antes pairavam sobre a comunidade. À medida que o tempo avançava, a história da menina do banheiro começou a se desbotar, tornando-se apenas um eco distante do passado. Em seu lugar, uma nova narrativa emergiu, uma história de superação, coragem e triunfo sobre o desconhecido. Os antigos contos sinistros deram lugar a relatos de coragem e determinação, inspirando futuras gerações a abraçar a esperança e a resiliência diante da adversidade. Sofia, humilde em sua necessidade de reconhecimento, continuou sua vida na vila, sempre pronta para oferecer apoio e orientação àqueles que precisavam. Sua aura de serenidade e força era uma fonte de inspiração para todos ao seu redor, e sua presença contínua na vila se tornou um lembrete constante de que é possível superar até mesmo os desafios mais sombrios. Enquanto a vila avançava em direção a um futuro promissor, o legado de Sofia permanecia enraizado no tecido da comunidade. Sua coragem e determinação se transformaram em um farol de esperança, orientando os habitantes da vila através de tempos difíceis e desafiadores. A menina do banheiro se tornou uma lembrança distante, um capítulo sombrio que havia sido encerrado, enquanto a vila abraçava a promessa de um horizonte luminoso e repleto de possibilidades. E assim, a vila encontrou sua redenção nas mãos destemidas de uma jovem dedicada a desafiar o inimaginável. A história da menina do banheiro foi eclipsada pela narrativa de uma comunidade unida, resiliente e determinada, provando que, apesar das sombras do passado, a luz da esperança sempre prevalecerá.